Olá, amigo e amiga do canal Espiritualidade Libertadora. Seja muito bem-vindo. E Jesus, no famoso Sermão do Monte, vai abri-lo com a famosa frase, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Humildade muitas vezes compreendida como algo que se tem para agradar as pessoas, para ser mais gentil com as pessoas, para ser mais apreciado pelas pessoas. Porque realmente uma pessoa humilde é uma pessoa muito mais agradável, isso não tenhamos dúvida disso. Uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que é benquista em qualquer ambiente, ela é bem aceita em qualquer grupo. Mas assim, o nosso entendimento de humildade, quando aprofundado um pouco mais, nós vamos entender que a humildade é uma daquelas virtudes, uma daquelas buscas que nós fazemos muito mais para nós mesmos, ainda que sendo extremamente útil para as outras pessoas que convivem conosco, porque vai ser mais agradável a elas. Mas na verdade a humildade é a virtude que por excelência liberta-nos de questões tão pequenininhas que muitas vezes ainda nos aflige. Pequenininhas eu quero dizer no sentido que é da infantilidade do espírito mesmo. A gente sofre muitas vezes pela infantilidade dos nossos sentimentos do que pelo fato em si, pelo acontecimento ocorrido. E aí que está muito embutido dentro desse nosso sofrimento a falta de humildade. Porque acontecendo algum fato da nossa jornada, se nós pararmos para analisar com calma, nós vamos perceber que há muito mais dor em muitas das ocasiões. Na nossa sensação de se sentir menor do que as pessoas pelo fato ocorrido, nas nossas sensações de nos sentir humilhado pelo acontecimento ocorrido, da nossa sensação de nos sentir uma criatura talvez depreciada pelo resto da sociedade em razão do fato ocorrido. E aquela sensação que vai nos dando aquelas ideias, o que será que as pessoas estão pensando de mim? O que será que as pessoas estão dizendo de mim? Vai fazendo com que o sentimento de sofrimento, de tristeza, de angústia, pelo algum fato difícil da nossa jornada, vá se aumentando e trazendo então uma dor exponencial, acima do necessário. Uma dor que se multiplica exponencialmente, sendo que ela podia ficar ali na sua justa necessidade, na sua justa razão de aprendizado. Porque sim, toda dor traz um aprendizado, toda dificuldade traz um desafio que nos faz crescer. Mas para que a gente cresça, a gente tem que vivenciá-lo, buscando superá-lo, entendendo as razões que nos trouxeram aquilo, o que faz parte de nós, o que em nós provocou aquilo. E se nada em nós provocou aquilo, como nós soubemos reagir com aquilo. São todas análises muito pertinentes e muito evolutivas, quando bem postas, mas que muitas vezes não acontece quando o orgulho toda a nossa visão. Porque nós, nesse processo instintivo de comparação,
de nos sentirmos menores ou maiores. Se nos sentimos muito grandes, achamos que nós não deveríamos passar por isso. Porque eu? Porque algo em mim diz que eu sou melhor do que as outras pessoas. Um orgulho inconsciente, uma vaidade não tão bem compreendida. Ou quando nos sentimos menores, mas sempre comigo, e eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. E isso faz com que nós não aproveitemos as lições que estão conectadas ali naquela mensagem da dor, da dificuldade, do sofrimento. Então nós vamos percebendo que o sofrimento é maior porque nós nos sentimos menor. O sofrimento é maior porque nós não nos sentimos como merecedores daquela situação, porque um orgulho nos coloca como maior do que as pessoas. Mas quando a nossa mente se abre à humildade, nós não comparamos-nos mais com ninguém. Então essa necessidade de comparação vai se esvaindo de nós e nós vamos entendendo cada situação como a situação, vivenciada por nós. Então é nós que devemos analisar como devemos proceder melhor, como deveremos reagir melhor. Então, a humildade é extremamente libertadora. Ela é um atributo de Deus no reino do eu, né? Segundo o mentor Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier, atributo de Deus no reino do eu. Então é algo fantástico. É algo que nos abre portas para um entendimento muito maior. Então, quando nós vamos entrando assim nessa visão, nós vamos deixando de lado essas sensações de desgosto que são nos postas quando nós, nos sentindo menor ou maior do que as pessoas, exageramos demais a visão em cima da dificuldade. Então a humildade, essa virtude tão falada, né, mas tão pouco compreendida, ela não tem muito a ver com coisas externas. Apesar de muitas vezes os nossos sentimentos internos refletirem em atitudes externas e se basear em coisas externas para qualificar humildade ou orgulho. Mas, quando a gente vai entendendo a humildade e as delícias da humildade, nós percebemos que uma boa autoestima pode fazer com que nos dê vontade de nos vestir bem, de nos tratar bem, mas que esse estar bem não vai ser mais comparativo. Não vai ser para mostrar ao outro que eu sou muito bom, que eu estou muito bem. Então eu passo de dependente da análise do outro para uma pessoa liberta da análise do outro. Então, se eu visto de tal maneira que me agrada e me deixa satisfatoriamente contente comigo mesmo, eu estou contente comigo mesmo, independente se este ou aquele não me olha em termos da minha qualificação visual, achando que eu estou bem ou mal. Então eu vou começando a compreender que eu posso ter referências, pessoas que me inspiram, pessoas que me mostram a minha visão, um modo legal de ser, que pode ser até de se vestir, mas que pode mostrar um modo legal de trabalhar, de estudar, de crescer em projetos da minha caminhada, mas que não são
além de referências, pessoas maiores, melhores do que eu, num sentido espiritual. Porque, espiritualmente falando, ninguém nunca é melhor do que ninguém. Como se fala muito do exemplo do sol, que brilha para todos igualmente. É um exemplo claro que Deus ama cada um de nós individualmente, mas ama todos coletivamente. Então, o amor para Deus não tem distinção das suas criaturas, mas é um amor que envolve a todos da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, por que nos sentimos menores? Estamos sim em situações diferentes, em momentos diferentes, em instantes distintos, em uma caminhada evolutiva. Então, recebendo propostas conforme a necessidade de cada um, porque cada um vivencia uma necessidade e Deus responde-nos colocando tarefas, situações conforme as nossas necessidades. Então, sentir-se menor ou sentir-se maior é uma visão ainda estreita, pequena. Então nós não devemos desprezar, por exemplo, a análise daquele que avançou como uma referência, entendendo que se eu estou um pouco para trás nessa ou naquela atividade, eu posso sim e devo tentar crescer, melhorar, me expandir em qualificações, mas não para ser melhor. Porque percebo quando eu quero ser sempre melhor. Quando eu não o sou, eu sofro. Mas quando eu quero ser sempre melhor do que a mim mesmo, eu entendo que a minha busca, ela é sempre meritória. Porque cada detalhinho da minha melhora já é um fator gratificante. Até porque é difícil a cada um de nós analisar quais são os antecedentes da caminhada daquele irmão que hoje está melhor de situação do que eu, seja em qual área da vida ele estiver. Não sabemos analisar também as situações de dificuldade, de desafios que vivenciou aquele irmão que está em situação bem pior do que eu, nesta ou daquela área da vida. Então, quando a gente vai analisando esses fatores, a gente vai entendendo que humildade, além de ser libertadora, é a visão correta por excelência. Nós vamos sim nos libertando, nos sentindo mais abertos, nos sentindo mais convidados a ser nós mesmos. Porque a falta da humildade também faz com que nós coloquemos muitas máscaras. Uma das razões mais fortes da falta da autenticidade entre os seres humanos atual é a falta de humildade. Porque quando a gente vive nesse processo de orgulho e vaidade, onde a comparação é comum demais, nós queremos colocar personagens em nós mesmos, porque na verdade não nos sentimos ser o que queríamos ser, em relação principalmente às outras pessoas. Então, ser autêntico também, na sua pureza de autenticidade, requer muita humildade. Então a gente vai percebendo aí, pessoal, que a humildade, longe de ser uma virtude que eu pratico para agradar ao outro, para agradar e ser digno do outro, porque é muito bom sim agradar e ser digno do outro, mas em primeiro lugar eu pratico a mim mesmo, para ir me encontrando comigo mesmo, sendo mais autêntico na minha caminhada, sendo mais real na minha caminhada e sendo mais livre, recebendo opiniões com tranquilidade,
recebendo sugestões até com gratidão, mas não sendo escravo da opinião de ninguém. Humildade. Quando somos humildes de verdade, são abertos ao aprendizado das mais variadas formas, tranquilamente nos colocando como aquele que tem, sim, muitas necessidades de crescimento. E é assim que nós entendemos que o Cristo colocou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, como a primeira bem-aventurança, porque queria nos libertar para que avançássemos então adiante para outras tantas virtudes que, somadas à humildade, nos farão cada vez mais felizes. Eu espero que tenha sido útil essa nossa troca de ideias. Se você gostou, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, dê a sua sugestão, compartilhe conosco para que possamos levar muito mais espiritualidade libertadora. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.